Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula hoje falando sobre alguns aspectos históricos da evolução da humanidade, no que se refere à negociação e a importância dela. Primeiro, é importante destacar que desde que o homem é considerado na sua história, e tem alguns registros, 7.000 anos antes de Cristo, 8.000, no início o homem saía à caça, a mulher ficava em casa, pelo menos nós temos registro disso, né? E quando ele encontrava um outro ser, normalmente ele matava, ele se apoderava deste ser, especialmente dos seus bens. Passado algum tempo, ele percebeu que não era necessário mais matar, ele poderia eventualmente trocar um bem. Até porque todas as nossas necessidades, elas não são satisfeitas, quer dizer, nós não conseguimos produzir todos os nossos bens, os nossos serviços que nós necessitamos. Então, percebeu-se que era menos traumático trocar do que simplesmente tomar ou matar. É claro que a humanidade teve uma evolução significativa, o relacionamento mudou e hoje nós podemos dizer que a negociação ela se estabelece em todos os campos. Isso é natural do próprio ser humano. Nós temos também alguns registros históricos que os fenícios foram os primeiros negociantes, os primeiros que praticaram a compra, a venda, as trocas. Nós podemos até dizer que foram um dos primeiros precursores do que nós chamamos de escambo, a troca pura e simplesmente, claro, com algum tipo de lucro. Eles foram os navegantes, os navegaram principalmente pelo mar Mediterrâneo, naquela região que hoje nós compreendemos como Líbano, Síria, que hoje nós chamamos os brasileiros de turcos, eram os fenícios. E também, claro, os hebreus e os gregos. Então, eles também deixaram nessa sua trajetória de negociação e trocas, deixaram um legado extremamente importante, que foi a navegação, o alfabeto, e também os primeiros contratos que nós temos notícias. Com a rápida urbanização, temos um exemplo disso no Império Romano, em que mesmo os povos vencidos, eles ficavam extasiados com a possibilidade de viver numa grande cidade. É claro que foram sendo, nesse lapso de tempo, criadas algumas regras de convivência, A questão do barulho, roubo, carroças, enfim, urbanização, como nós temos vários exemplos até hoje, vivenciado por todos nós. Um exemplo também de instituição democrática que foi sendo criado foi o Senado romano, em que eram discutidos de forma democrática todas as questões relacionadas ao império, à política, ao exército, enfim, as relações com outros estados. Tem uma expressão latina que chama-se, ou que denomina-se dura lex sine lex. Isso é muito comum na área jurídica, todos já sabem disso. Dura lex sine lex, uma tradução literal a lei é dura, mas é a lei. Ou seja, a partir daí começaram então a ser impostas algumas regras e as pessoas tinham que se submeter. Com isso, evidentemente, deu mais poder às instituições para fazer valer estas leis. Mas, voltando aos nossos dias, ou numa rápida pincelada até aos nossos dias, nós podemos perceber que a negociação se estabelece em todos os aspectos, na nossa casa, na escola, no trabalho. Nós temos que negociar sempre, com clientes, fornecedores, e aí é muito comum nós negociarmos preço, qualidade, entrega do produto. Com os nossos colaboradores também se estabelece uma negociação de produtividade, de promoção, de aumento salarial. Então a negociação ela faz parte do nosso dia a dia. Nas organizações isso é muito comum, quando nós negociamos matéria-prima, preços, serviços, preços, custos, enfim. É claro que nós estamos numa sociedade em que cada um defende o seu interesse. Quando esses interesses colidem, ocorre uma coisa chamada conflito. Ou seja, nós estamos numa sociedade em que o conflito é inerente, faz parte da nossa sociedade. E qual é a solução para minimizar os conflitos? A negociação. Então, a negociação é uma ferramenta extremamente interessante para minimizar ou chegarmos a um consenso, a um denominador, a um objetivo final, que é através da negociação para dirimir essas questões de conflitos.
Tenho aqui uma expressão de um grande negociador americano que diz o seguinte: no mundo dos negócios nunca se obtém aquilo que se quer, mas sim aquilo que se negocia. Isso no mundo dos negócios, mas isso se aplica também na vida, não é? Nós temos que negociar sempre em tudo. Um outro exemplo também foi na Revolução Industrial, e na Revolução Industrial, um paradigma, um exemplo disso, é o sujeito que colocou os carros, ou fabricou os carros em série, que foi Ford. Ford comprava, adquiria, negociava com os fornecedores o minério na quinta-feira, fabricava o aço, primeiro o ferro, depois o aço, transformava isso em peças, montava na sua montadora os carros, ia na segunda para a distribuidora, as revendas, e na terça-feira já recebia o valor do carro, porque ele vendia este carro. Quer dizer, da quinta até a segunda, até a terça, ele recebia e negociava com toda essa cadeia, que hoje nós sabemos que é uma coisa perfeitamente normal, né? Foi ele, então, que negociou com toda essa cadeia, essa logística, né? Teve uma negociação para que, na segunda-feira, estivesse o carro nas revendas. E o carro, evidentemente, é o exemplo, é o exemplo da Revolução Industrial, né? É um paradigma da Revolução Industrial. Claro que na sequência também veio a concorrência, veio a competição e fez com que as organizações tivessem que negociar em todos os campos por uma questão até de sobrevivência, não é? Nesse lapso de tempo, nós temos aí uma coisa interessante que é a especialização. Não é mais possível aquele empirismo. Hoje nós temos vários desafios na vida moderna, com o capitalismo que nós temos hoje, né? Faz com que um dos desafios seja a questão da empregabilidade. E nesse aspecto nós precisamos efetivamente agregar habilidades, desenvolver algumas competências no nosso currículo, né? Nós vivemos, portanto, num cenário de negociação. Tem aqui uma expressão que é, ou uma definição, melhor dizendo, do que é a negociação. Segundo Aurélio, é manter relações para concluir tratados ou convênios, ajustar ou combinar. Quer dizer, a negociação é isso, quer dizer, nós temos que ajustar, temos que combinar, né? É uma troca também de convencimentos. Uma parte convence ou persuade a outra do benefício que é aquilo. Quer dizer, eu estou vendendo um carro, existe um preço, né? É fixado um valor, mas você está adquirindo uma satisfação, além, evidentemente, de um certo status. Nós nunca compramos um bem baseado só no princípio da utilidade. Ele tem que ter algo mais, quer dizer, se fosse só pelo princípio da utilidade, qualquer carro serviria. Mas nós temos o quê? Que comprar um carro que seja bonito e que seja o que faça parte do nosso perfil. Quer dizer, é uma negociação interessante que nós temos que convencer a outra parte, seja ela comprador ou vendedor, né? Então, a negociação, nós temos que chegar sempre numa decisão conjunta, que tem que ficar bom para as duas partes, né? E a negociação, na verdade, é um conceito em permanente mutação. Por quê? Porque essa satisfação ela tem que ocorrer de uma forma em que você fidelize o cliente, fidelize as pessoas, e as pessoas achem que, de fato, isso foi uma coisa justa, né? Então, a negociação tem um desafio interessante que é criar a capacidade do consenso, né? Em que as pessoas achem que não foram iludidas e que devem sair sempre satisfeitas. Para a conclusão, né, dizemos que a arte da negociação ela faz parte da nossa vida, né? Nós estamos em negociação sempre. E aí vem aquela velha perguntinha: é um dom ou pode ser aprendido? Claro que tem pessoas que já nascem, vêm do ovo, né? Ela já tem o dom da negociação. Por si só tem uma facilidade, mas ela pode ser aprendida. Para isso é preciso também algumas coisas que nós precisamos observar. O primeiro deles é o preparo. É preciso, então, empreender um preparo, ter preparo, estar preparado para a negociação. O segundo ponto é o desenvolvimento de habilidades. Nós temos que perceber quais são os sentimentos, o que as pessoas querem, né? A questão empática, por exemplo, né? Colocar-se no lugar do outro, desenvolver relacionamentos, ver efetivamente o que o cliente, o que o outro lado deseja, quais são as suas necessidades e desejos, né? E aí desenvolver essas competências e, finalmente, mudarmos também o nosso comportamento. Com isso tudo, evidentemente, nós podemos agregar esta habilidade tão importante nos nossos dias, que é a negociação. Portanto, ela pode ser aprendida, sim. Ok, pessoal? Por hora nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.